Olá, meus internautas, alunos, vamos para mais uma aula. Essa aula, ela versa sobre a teoria dos orbitais moleculares. Ela, na verdade, ela é muito pouco entendida e muito pouco, até às vezes, estressada de uma forma que eu acho correta nos livros-textos, nos livros convencionais de graduação. Então, vamos prestar bastante atenção que compilar dessas duas teorias, que eu posso chamar teoria de valência, VB, que nós vimos nas aulas anteriores, ressonância, SP3, SP2, SP, tudo aquilo que a gente já viu nas aulas anteriores, para a solução de sistemas polieletrônicos, todas elas baseadas na mecânica quântica, na equação de Schrödinger. Então, vamos ver uma outra maneira, né, uma outra teoria para tratar de soluções para sistemas polieletrônicos. Teoria dos orbitais moleculares. A gente vai chamar muito no jargão aqui de MO, que vem do inglês Molecular Orbitals, né? E nós faremos, logicamente, um tratamento não matemático. Vamos tentar entender o fundamento da questão. Bom, quando você tem dois orbitais atômicos do tipo do hidrogênio, né? Dois átomos de hidrogênio, um hidrogênio com um elétron, um hidrogênio com outro elétron, então logicamente você tem um orbital atômico S com um elétron, um orbital atômico S com um elétron. Diferentemente da teoria dos orbitais, da teoria de valência, que você teria negócio de hibridização e tudo, mas não tem nada disso aqui. Na verdade é o seguinte: você pega dois orbitais atômicos, nesse caso, para construir a molécula do hidrogênio, de hidrogênio, H2, você faz a soma e a subtração das funções de onda desses orbitais atômicos, dos orbitais atômicos, chamado de CLOA, combinação linear de orbitais atômicos, ok? Tem uma matemática muito grande por trás disso. Combinação linear vem fundamentalmente muita matriz, muita álgebra linear, mas logicamente nada disso será tratado aqui. Então, quando você faz então a soma das funções de onda, você tem como resposta matemática um orbital molecular. Um orbital molecular, que eu vou chamar de Psi1, é o primeiro orbital molecular. Esse nível aqui de energia foi calculado por uma técnica semi-empírica chamada AM1, que nós depois vamos comentar um pouquinho sobre isso. Então, essa é a forma. Observe que aqui tem já a molécula do hidrogênio, né? A molécula do dihidrogênio H2. Então, isso aqui é um orbital molecular. Isso aqui é um orbital atômico, isso aqui é um orbital molecular. Como tanto faz, orbital molecular ou orbital atômico, você pode botar dois elétrons. Então, no orbital molecular, você pode botar no máximo 2 elétrons. Bom, a subtração, então, das funções de onda de dois orbitais atômicos leva à formação de um outro orbital de mais alta energia. Essa energia em eletronvolts é positiva, essa aqui é até negativa, e ela tem uma outra forma diferente, onde você tem aqui no meio das dois átomos de hidrogênio, eu tenho um nó, na verdade, você tem, na verdade, esse sistema, na verdade, é de alta energia e esse é de mais baixa energia. E essa aqui é a energia dos átomos antes da combinação linear de orbitais atômicos. Ok. Então, dois orbitais atômicos se misturam de uma forma combinação linear de orbitais atômicos, gerando dois orbitais moleculares. Essa, então, é a nossa... vai ser sempre assim. O número de orbitais atômicos misturados vai ser igual ao número de orbitais moleculares gerados. Professor, qual é a diferença entre orbital atômico e orbital molecular? Observe, primeiro que, nesse caso, esse é um orbital, mas que pega toda a molécula e só pode ter 2 elétrons. Esse é outro orbital, que só pode ter 2 elétrons, mas também pega toda a molécula. Então,
sai de cena a questão do orbital atômico hibridizado, que era localizado, para um orbital que pega toda a molécula. Professor, então, mas como é que eu preencho esses elétrons agora? Como é que eu boto os elétrons? Bom, eu tenho 2 elétrons para serem preenchidos, né? E eu vou preencher da mesma forma que eu preencho um orbital. Os orbitais moleculares são preenchidos da mesma forma que eu preencho orbitais atômicos. Por exemplo, se eu tenho 2 elétrons, o primeiro elétron vai para o mais estável, que é o orbital π1. O segundo elétron vai também, pode ter 2 elétrons, com spins contrários, né? Então eu tenho 2 elétrons, né, no orbital como ele é de mais baixa energia, mais estável do que efetivamente os orbitais não combinados, eu chamo ele que ele ajuda a ligação. Então é um orbital sigma, que é frontal ligante. E o outro, ele está vazio, na verdade. Ele não tem nenhum elétron, porque os 2 elétrons estavam aqui. E aqui é um orbital antiligante, porém um orbital, nesse caso, ele está um orbital vazio. Professor, um orbital vazio? Bom, aparentemente parece uma coisa meio esquisita, mas ele, na verdade, ele explica muita coisa. Essas 2 teorias, a teoria de orbital molecular, ela é extremamente bem elaborada e ela explica, por exemplo, quando uma molécula vai receber elétrons, ela vai receber elétrons dos orbitais que não, no orbital vazio, não no orbital que tem elétron. Então, vamos em diante. A partir de agora, nós vamos usar um programinha que se chama ChemOffice. Esse ChemOffice é pago. Então, logicamente, eu usei a versão que é grátis para testar, né? Então, por isso que eu não tenho direito autoral, porque tem grátis para testar. Você tem um tempinho, 30 dias, para você efetivamente testar. E depois você tem que pagar a sua licença, ok? Então vamos fazer aqui e agora, é ao vivo, né? Quem sabe faz, né? Que nem o Faustão fala, né? Vamos tentar fazer agora. Então vamos então aqui, ó. Vou fazer aqui, vou abrir aqui o programa ChemDraw Ultra, onde você desenha, tá aqui, ChemDraw Ultra. Eu já deixei preparado aqui algumas moléculas que nós vamos tratar. A primeira de todas seria a molécula do hidrogênio. Então eu clico aqui no hidrogênio, eu faço, estou fazendo aqui no meu aqui, ó, botão direito, né? Ou então, se você não quiser botar botão direito, você pode marcar na minha tecla eu boto Ctrl C e aí eu vou pro ChemDraw 3D, boto Ctrl V. Opa, tá aqui a molécula do hidrogênio. Bom, eu aqui com esse botão eu posso botar ele do jeito que eu achar mais interessante, né? Tá aqui a molécula do hidrogênio. Vamos deixar ele desenhado bem bonitinho, ok? Tudo aqui vai ser, eu resolvi fazer da forma não só em PowerPoint. Então, ok. Bom, ela está na sua geometria perfeita? Não. Existe um programa dentro desse pacote que chama-se MOPAC, quer dizer, Molecular Orbital Pacote. Pacote de orbital molecular. Então ele serve para você usar a teoria dos orbitais moleculares para otimizar a geometria, um cálculo quântico baseado nos orbitais moleculares. Então nós vamos minimizar a energia, olha lá, minimize energy, meu inglês não é lá muito bom, e vamos então pedir o calor de formação, o gradiente, para dizer se ele está otimizado ou não. E nós vamos então pedir também a superfície molecular, que vai dar então os orbitais moleculares. Agora você bota aqui Run, ok? Viu só? Ele é rápido. Esse tipo de programa é interessante porque, por exemplo, você pode ter a distância dele. Se você marcar aqui e depois marcar aqui, olha lá, você tem 0,677. Esse é o valor experimental, professor? Não, esse é o valor calculado. O valor experimental você tem que usar no NIST que eu dei para vocês numa aula anterior, mas dependendo do programa é razoável. Então vamos aqui, ó, no View, vamos olhar então os orbitais moleculares. Opa, que palavra é essa aqui, professor? Bom, quantos orbitais atômicos a gente misturou? Não foram 2? 2 orbitais atômicos de hidrogênio. Então você tem 2 orbitais moleculares.
O de mais baixa energia é esse HOMO aqui, esse aqui, H-O-M-O, que a gente vai chamar de HOMO. Esse HOMO tem uma energia de menos 14,9 eletronvolts calculado. E o que é esse HOMO e LUMO? Esses são chamados orbitais de fronteira. Nesse caso só tem dois, né? HOMO quer dizer higher, quer dizer o mais alto, orbital molecular, higher, occupied, molecular orbital. Quer dizer, o orbital molecular ocupado, que tem elétrons de mais alta energia. Ok? HOMO, higher, ocupado, molecular orbital. Desculpa aí meu inglês terrível, mas vamos lá. Qual é a fórmula dele, professor? Vamos lá. Show surface. Olha lá. Esse show surface, você pode aqui diminuir. Aqui você tem algumas técnicas aqui para você até diminuir um pouquinho aqui, ó. Legal, né? Isso aqui, né? Você diminui aqui e eu posso observar, na verdade, está aqui. Esse é o orbital, né? Seria o orbital que a gente viu ali no desenho, né? O orbital que está todo em fase, né? E essa aí tem então a probabilidade de encontrar então os elétrons nesse orbital. E como que seria então, a gente já mostrou o LUMO. O LUMO é lowest, mais baixo. Unoccupied, não ocupado, molecular orbital. Quer dizer, o orbital não ocupado, olha lá, foi aquele que eu mostrei lá para vocês. Então ele tem um nó, ele tem um nozinho, ok? Um nó. E olha lá, tá vendo? Que fica justamente no meio dos dois átomos, você não tem densidade eletrônica nenhuma, tá? E você aqui, esse é um orbital, na verdade, é um orbital vazio, quer dizer, não é densidade eletrônica, quer dizer, seria a habilidade dele receber elétrons nesse orbital. Mas então essa é a forma, tá? E se você olhar a energia, você viu como a gente mostrou lá, mais 4,9 é um valor positivo para o LUMO, que é o mais alto, e o HOMO, menos 14,9, nesse nível de cálculo, que é o AM1, que é um método semi-empírico muito usado na química quântica, baseada na química quântica, ok? Então vamos continuar a nossa investigação, certo? E com outras moléculas, né? Vamos aqui deletar aqui isso aqui e vamos voltar lá para o nosso caro programa. Não vou nem otimizar a tela cheia, vamos voltar para o próximo, a molécula de hidrogênio. Esse dihidrogênio agora é usado muito, né? Molécula de hidrogênio, né? Molécula de hidrogênio, porque o hidrogênio seria o H, e de hidrogênio seria H2. Já vimos então. Vamos ver como é que seria então a molécula do CH4, metano. Então observe que lembra que lá no teoria de valência, a gente usava muito orbital sp3, some tudo aqui. Na teoria, né, de orbital molecular não tem nada de sp3, sp2, sp, ressonância, nada disso existe aqui. É uma outra teoria complementar à teoria de valência, ok? Vamos de novo lá, tá lá, eu botei algumas coisinhas aqui. Então observe aqui o metano. Ó, o metano está aqui. O metano, quantos orbitais atômicos efetivamente eu tenho que combinar? Observe, carbono você tem 6 elétrons. Então você tem 1s2, 2s2, px1, px2. Na verdade você tem 1, 2, 3, 4, você tem 2, 3, 4, 5 orbitais atômicos. Só que nessa teoria que a gente usa aqui, ela despreza, né, o cálculo dos elétrons de caroço, que seria 1s, porque ele é muito baixo em energia. Então quando você usa o MOPAC, quando você usa o AM1, ele só considera os elétrons da camada de valência. Então você, não importa se tem ou não tem elétrons, na verdade você está misturando 2s com px, py e pz, 4 orbitais atômicos. No caso do metano, você tem 4 orbitais atômicos do carbono misturados com 4 hidrogênios, cada hidrogênio um orbital s. Então, na verdade, 8 orbitais atômicos. Se são 8 orbitais atômicos, combinação linear de orbitais atômicos diz que 8 orbitais atômicos devem gerar 8 orbitais
moleculares. Vamos ver se isso é verdade? Vamos tentar de novo aqui, Ctrl C, vamos lá no nosso programinha e vamos lá, Ctrl V, e está aqui o nosso metano, que nós podemos ver ele bem bonitinho, ainda não está ele otimizado, agora vamos otimizar, usando o pacote de orbital molecular, ok? Minimizar a sua energia, quer dizer, otimizar a sua geometria, ângulos, etc, etc. E vamos, como propriedade, pedir o calor de formação, o gradiente, que vai dizer se ele está no mínimo, e também vamos pedir a superfície da molécula, molecular surface, que vai dar, então, os orbitais moleculares. E aí você aperta aqui para ele calcular. É rápido, né? Porque esse computador é muito rápido. E aqui, então, tem a molécula com a sua geometria. Bom, antes de ver os orbitais moleculares, você pode, por exemplo, ter, aqui, você marcar aqui, e você vem para cá, você vê que tem um alcano, onde o CH, ele é 1.111, 1.112 angstrom, calculado, né? Calculado. Qualquer um deles aqui vai dar o mesmo, né? Agora, se eu quero o ângulo, professor, bom, eu faço aqui, marco aqui, quando vem para cá ele vai te dar 109, tá vendo? Ó, carbono, né? Aqui 109,5 graus, que é um tetraedro regular. É uma ferramenta extremamente interessante para a gente não só visualizar, mas também para tirar propriedades geométricas da molécula e visualizar muito bem, que a gente vai usar muito esse programa e outro programa que a gente vai mais na frente utilizar. Vamos então calcular a sua minimização geométrica, certo? Propriedades, gradiente e superfície molecular. Ok, calculou, beleza, e vamos assim observar. View molecular orbital. Bom, lembra que nós tirou os elétrons de caroço, né, orbital S, um S, então você tem 8 orbitais atômicos misturados. Se tem 8 orbitais atômicos misturados, olha lá, N igual a 8, 8 orbitais moleculares gerados. Então, é isso aí, a teoria é essa. Então, você tem vários orbitais. Professor, vamos olhar todos? Não, vamos nos tecer em 2 orbitais extremamente importantes para a química orgânica, que é o HOMO e o LUMO. Por quê? Eles são os orbitais que estão na fronteira da reatividade. O HOMO é o orbital ocupado que tem de mais alta energia. Então, vamos dizer assim, se ele tiver que doar elétrons, ele vai doar elétrons do HOMO. Se ele tiver que receber elétrons, ele vai receber do orbital de mais baixa energia que não tem elétrons, que é o LUMO. Então, esses orbitais, que são chamados de orbitais de fronteira, orbitais fronteiriços, são extremamente importantes em reatividade química. Muito importante para você aprender. Vamos ver a forma, olha lá, menos 13, é um valor bem mais estável do que o zero, que seria de não combinados. Vamos ver a forma dele. Parece aí, sei lá, um feijãozinho, né? Uma coisa assim, meio que... Aqui, a forma dele é essa. Tá? A forma dele, essas cores, elas não têm a ver com densidade, tem a ver com o lobo. Né? Se ela se ela tem simplesmente, se ela está em positivo, negativo, não é carga, mas ela tem a ver com fases, tá? Fases diferentes, né? Fases diferentes. Ok, então fases diferentes. Estamos aqui o HOMO, vamos dar uma olhadinha no nosso LUMO. Vamos dar uma olhadinha no nosso LUMO. O LUMO, então, o LUMO seria então show surface. Opa, o LUMO aqui ficou mais esquisitinho, mas é importante que vocês tenham, ó, dá para calcular todos os orbitais e todas as suas energias, ok? Esse aqui realmente, ele... Ah, professor, mas não é assim que eu vi no livro. Eu sei, mas acontece que isso aí é como é. E a gente vai usar, mas professor, é complicado. Não é complicado não, se você tiver um laptop para aprender, tiver o programa, em alguns casos vai ser importantíssimo usar os orbitais de fronteira, ok? Só para você ver, por exemplo, esse aqui, professor, mas existe o HOMO, HOMO menos 1, HOMO menos 2. Não, eles botam o HOMO e o LUMO como referência. O HOMO e o LUMO. O orbital mais baixo do que o HOMO eu chamo de HOMO menos 1. O programa, HOMO menos 2, HOMO menos 3. Então, na verdade, esse aqui é o número 8. Seriam 8 orbitais. Ok. Ok. Então, vamos tirar isso daqui, né?
Se você estiver sentindo uma musiquinha aqui de carnaval, estou no meio do carnaval, estou aqui no carnaval trabalhando para vocês. Para vocês não, para mim, que eu adoro fazer isso. Então vamos então fechar e vamos então tirar esse metano, delete, ok? E vamos voltar para o nosso programa e vamos dar uma olhadinha no etano. Opa! Como é que é então, professor? O etano. Vamos ver aqui o etano. O etano ele já tem, bom, vamos lá, 2 carbonos. Cada carbono contribui com 4 orbitais atômicos na camada de valência. Então são 8. E mais 6, 14 orbitais atômicos. 14 orbitais atômicos misturados pela combinação linear de orbitais atômicos, você deve obter 14 orbitais moleculares. 14 orbitais moleculares, ok? Vamos ver como é que ficaria então. Vamos pegar aqui, a gente pode... o bom desse programa é que o ChemDraw, né, esse aqui, o ChemDraw Ultra, você faz Ctrl+C, Ctrl+V e você vai diretamente para o ChemDraw 3D. É uma coisa muito prática realmente, né? Isso não é, você mesmo pode fazer isso fazendo o tal do teste lá, né? Limite do teste, que você tem direito de 30 dias como experiência. Ctrl+V. Ctrl+V, tá aqui, pegou outra molécula, né? Deixa eu ver se eu volto. Espera aí. Delete. Acontece. Quando é ao vivo, sempre tem essa questão, né? Eu quero esse aqui, né? Então, Ctrl+C. Ctrl+C. E vamos então para cá, Ctrl+V. Que dá uma sensação de aula, né? Na aula sempre tem essas... Olha lá, aqui você tem então o etano, né? O etano, depois a gente vai falar de análise conformacional, geometria, vamos usar demais esse programa. Então vamos agora minimizar, de novo, a mesma coisa, minimiza energia, vamos pedir, a gente sempre pede calor e gradiente e pede também os orbitais moleculares, né? Molecular surface, ok? E vamos então calcular, ele vai calcular e aí pronto, já calculou. Esse gradiente tem que estar 0,0 alguma coisa. E aqui tem o calor de formação, né? E aqui vamos ver como é que ficou então os orbitais. Podemos até botar num desenho uma posição assim mais, sei lá, qual que você achar mais interessante. Olha lá. Interessante, né? Você consegue ver a molécula, sem aquele modelo molecular. Isso aqui a gente vai usar muito em estereoquímica, viu? Você vai usar nas aulas de estereoquímica. Então vamos ver como é que vai ficar os orbitais moleculares. Viu? Molecular orbital. Bom, vimos então que tinha que ter 14 orbitais atômicos. Vamos ver se tem, ó, 14 orbitais moleculares, N igual a 14. Então não estou inventando nada, tá certo? Então essa seria então. Agora vamos nos preocupar com o HOMO e o LUMO, né? Vamos ver aqui, HOMO menos 1, HOMO. O HOMO, a energia dele é menos 11, normalmente as energias HOMO são negativas. Quanto mais baixa a energia, mais estável seria o orbital. Quanto mais alta, mais energética. Então, aqui, não, eu estou no HOMO menos 1, desculpa. Né? HOMO menos 11, está aqui, HOMO. Beleza, HOMO. Vamos ver a cara dele? Professor, esse treco aí é complicado, eu vou lembrar isso aí? Não vai lembrar. Né? Logicamente, eu quero que você aprenda, que você pode, ele é assim, ele tem uma forma de um nó, e ele está em, vamos dizer assim, como se tivesse duas fases, né? Como se fosse um orbital, o outro orbital, e aqui é como se tivesse um troca de fase, ele tem um nó assim e tem dois nós, né? Trocando de fase. Então, seria então o nosso HOMO, ok? Que num curso de pós-graduação, por exemplo, eu faço a prova, você usando o laptop e o programa para você tentar imaginar sobre reatividade, ok? E o LUMO deve ser um valor positivo, vamos ver. O LUMO deu 4 eletronvolts. 1 eletronvolts dá aproximadamente 21 quilocalorias por mol. Vamos ver como é que seria então a superfície, está mais complicada ainda, ok? Então, é isso aí. Tá? É bonito, né? Dá para fazer bastante até desenho, né? Se você bota alguns orbitais moleculares, você pode fazer desenhos esotéricos muito interessantes, né? Mas você vai ter muitas informações desse tipo de orbitais conforme o andamento
de outras funções químicas interessantes. Mas está aí o nosso orbital HOMO e o nosso orbital LUMO, ok? Vamos aqui voltar e vamos então apagar, vamos então deletar isso aqui, del, né, delete, e vamos voltar ao nosso PowerPoint. Vamos tentar ver o eteno. Eteno agora já tem uma ligação dupla, né? Observe que lembra lá dos valências, né, SP2, não tem esse negócio aqui. Não tem esse negócio de hibridização. Estou repetindo muitas vezes, é outro tipo de teoria. A teoria do eteno é outra. Então vamos ver. Vamos lá. Então o eteno aqui, então vamos lá. O eteno, ele tem quantos? 2 carbonos, né? Vamos lá. 2 carbonos, 8 elétrons. Desculpa, 8 orbitais atômicos. Mais 4, então no caso 12 orbitais atômicos, 12 orbitais moleculares. Então é isso que a gente deve observar lá. Então esse eteno é interessante, você vai ver que vai ter uma coisa bem curiosa aqui. Vamos lá. Então, indo lá para o nosso programa, Ctrl V, de novo, não veio ele, né? Então vamos voltar aqui, vamos para lá de novo, é assim mesmo, as aulas sempre são assim também. Então agora eu quero o eteno, Ctrl C, Ctrl C, deixa eu ver se não está, Ctrl V, opa, beleza, apareceu a margarida. Então está aqui a ligação dupla, é planar, né? É uma geometria. Ah, professor, então isso aqui é SP2? Não, ela é na teoria de valência, minha filha. Aqui na teoria de orbital molecular é diferente. Vamos tentar ver aqui, minimizar a energia de novo, e calor de formação, e vamos agora também calcular os orbitais moleculares. Bom, calculou, viu só que ele mudou um pouquinho a geometria? Essa então seria a geometria, o calor de formação, o gradiente, beleza. E vamos ver os orbitais moleculares. Viu, novamente viu, orbitais moleculares. Bom, vamos ver se dá os 12, beleza, tá batendo tudo, né? Logicamente, bate. O número de orbitais atômicos misturados é igual ao número de orbitais moleculares gerados pela combinação linear de orbitais atômicos, ok? Essa é a base da teoria dos orbitais moleculares. E agora vamos olhar a forma do HOMO. O HOMO é o orbital ocupado de mais alta energia. Vamos olhar a cara dele. Ok? Opa, beleza. Então, isso aqui a gente vai usar muito em química de alcenos, né? Você vê que tem... o HOMO é onde tem elétron. Então você tem aqui nessa região, é onde você tem 90 a 95% de probabilidade de encontrar o elétron. É o orbital... né? Então se essa molécula funcionar como doadora de elétrons, ela vai doar um em cima ou embaixo nessa região aqui, logicamente simétrica, porque tem um carbono aqui e outro. Então essas regiões é onde tem a densidade eletrônica professor, parece uma ligação π. Parece, mas eu não posso chamar isso aqui de uma ligação π. É um orbital HOMO de orbital molecular. As pessoas até no livro confundem as coisas, mas formalmente é um orbital HOMO. E o LUMO como é que é, professor? O orbital vazio, como é que é a cara dele? Ih, rapaz, então, interessante, né? O orbital vazio já começa a ter... Lá, lembra que no HOMO, vou repetir aqui, no HOMO, tem um nó apenas, um nó. E aqui no LUMO eu tenho agora um nó assim, um nó assim, são 2 nós. Nós são aquelas regiões que trocam de fase. Então, quanto mais nós, mais energia você tem no sistema. Observe que o LUMO ele é um ponto positivo, 1,43, e o HOMO é menos 10, tá certo? Ok? E, por exemplo, se essa molécula tiver que receber elétron, ela vai ter que receber o LUMO. Se tiver que doar elétron, por exemplo, se você pegar um eteno e reagir com próton, um sistema ávido por elétrons, ela vai reagir no HOMO. Então, estou dando já dar uma dica dessa teoria. Depois a gente vai usar as duas teorias, tanto a valência quanto a teoria de orbital molecular, no nosso dia a dia. Ok? Espero que vocês estejam compreendendo. Vamos voltar aqui de novo, como a gente sempre fez, e vamos, para finalizar, olhar no caso, o etino. O etino, tá? O etino, Ctrl C,
O etino tem 10, né? Porque 2 carbonos, 8. Mais 2 hidrogênios, então 10 orbitais atômicos, 10 orbitais moleculares. Vamos lá então, 10 orbitais atômicos, 10 orbitais moleculares, Ctrl V. Opa, beleza. Já ficou bonitinho aqui, parece, né, um tubinho, né? Olha, tem várias maneiras de representar, hein, que eu não dei falando. Você tem, esse aqui é palito, você não vê nada. Esse aqui é pouco também, eu gosto muito desse. Esse aqui. Agora, se você quiser com todos os... Isso aqui seria o espaço cheio, né? Com todos o volume dos raios de Van der Waals. Também é mais vezes complicado de enxergar. Eu particularmente gosto muito desse. Tá? Então vamos agora então de novo calcular, né? Minimizar a energia pela teoria, a N1, e pela propriedade a gente vai pedir todos os cálculos de superfície também. Vamos calcular, ele vai otimizar, já calculou. E vamos então ver como é que ficaram então os orbitais moleculares. Os orbitais moleculares, tá? Aqui ele não calculou. Espera aí, calma aí. Mopac, minimiza energia, certo? Teoria. Posso calcular até tudo aqui. Isso aqui a gente calcula, a gente vai calculando tudo. Vamos lá. Ele vai calcular. Está dando algum erro aqui que eu não estou detectando. Então, falta de conectividade. Ok. Bom, não tem problema nenhum, gente. Depois disso aí, logicamente, teriam 10 orbitais moleculares. Antes disso, já que você deu algum pau aqui, não tem problema. Isso na aula dá, isso também toda hora. Eu não vou reeditar isso aqui, não. Eu só quero mostrar o eteno aqui, como é interessante. Olha só, agora eu vou voltar aqui ao eteno e vou voltar no espaço cheio e vou mostrar, olha só que coisa legal. Aqui eu já tinha preparado então todos os orbitais do eteno. Na verdade seriam Psi1, Psi2, Psi3, Psi4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Olha só, tem cada um mais esquisito que o outro. E nós temos dois importantes orbitais, que é o HOMO e o LUMO, que a gente tinha mostrado para vocês. Tá certo? E aqui está a energia do HOMO e a energia do LUMO. Então eu acho que é importante. O que é mais importante disso tudo? O mais importante disso tudo é você separar bem o que é a teoria VB, a teoria de valência, que é SP3, SP2, SP, e a teoria dos orbitais moleculares. Professor, e quando é que eu vou usar isso? Você vai usar isso em catálise, em reatividade, em reações químicas, na química dos compostos aromáticos. O orbital molecular é extremamente completa em vários tipos de casos. Nós não vamos botar outras moléculas, né? E na próxima aula nós continuamos. Agora, a partir de agora, você já está apresentado a teoria dos orbitais moleculares e a teoria de valência, que são as duas formas de tratar moléculas poliatômicas. Se você me pedir esse livro aqui, por esse e-mail, eu posso mandar para vocês. De mês em mês eu vou olhando lá quem pediu e aí eu vou enviando, né? Não vou enviar imediatamente, tá certo? E obrigado, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até a próxima.